Pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula. Agora a gente vai falar da ação rescisória, que também é um tema muito importante, né? Para que serve a ação rescisória? É para desconstituir uma decisão judicial transitada em julgado. Ponto. É isso. Então, qual que é o requisito principal? Tem que ter transitado em julgado. O 966, o caput, ele fala de decisão de mérito. Então, lendo só o caput, você acha assim, então só decisão de mérito, né, transitada em julgado, que pode ser objeto de rescisória. Mais um pouquinho para frente, a gente vai ver que tem dois casos em que uma decisão terminativa, que é aquela que não é de mérito, também pode ser objeto de rescisória. Mas, em regra, tem que ser de mérito, tem que julgar mesmo a pretensão da pessoa, tá? Essas hipóteses, né, todas aí do CPC, elas constituem um rol taxativo. São só essas hipóteses. Não cabe rescisória em outras hipóteses, são as únicas hipóteses, tá? Então, é um rol exaustivo, um rol taxativo. Não há nem divergência jurisprudencial, nem doutrinária a respeito, tá? Tem todas as hipóteses, não vou ficar falando, explicando o que é cada um, mas só para a gente ter uma noção. Por exemplo, a decisão foi proferida por força de prevaricação, concussão, corrupção do juiz. Crime, né? Ou juiz impedido ou absolutamente incompetente. Aqui sempre tem umas pegadinhas de concurso, né? Porque imaginemos que a questão fala assim, cabe rescisória se o juízo que julgou era suspeito. Não está falando impedido, não é suspeito. Lembra, tem o impedimento e a suspeição. Então, suspeição, não, só impedimento. É vício mais grave, tá? Da mesma forma, ou juízo absolutamente incompetente. Se a questão falar que é o relativamente incompetente, também não cabe. Tem que prestar atenção nessas palavras, tá? Resultado de dolo, coação da parte vencedora em detrimento da vencida, ou ainda de simulação ou colusão entre as partes para fraudar a lei. É um caso bem específico, né? Mas acontece. Se ofendeu a coisa julgada, com certeza. Se violou manifestamente uma norma jurídica. Se foi fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria rescisória. Se o autor obtiver uma prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz de por si só assegurar um pronunciamento favorável. A gente vai falar um pouquinho mais da prova nova em breve. Ou for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Questão da prova nova a prova nova, ela não é bem nova. Ela já existia antes, mas a parte ela não tinha conhecimento dela. Não pode ser nova, né? A palavra nova não é bem nova, é nova para a pessoa. Ela tem que provar que na época existia, né, a prova, por exemplo, mas ela não conseguia ter acesso, ou ela, não conhecia a prova. Ela só ficou sabendo depois que aquela prova existia. O parágrafo primeiro ensina, né, fala o que é o erro de fato. Então, o juiz, ele falou que aconteceu tal fato e julgou em um sentido. Mas, na verdade, o fato não aconteceu. É isso, é um erro de fato. Ou ele falou que aconteceu uma coisa que não aconteceu. Ou falou que não aconteceu e aconteceu. É um erro de fato, tá? O parágrafo 2º, ele trata exatamente do que eu falei. Será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito. Então, em regra, a decisão tem que ser de mérito com trânsito em julgado, mas o parágrafo 2º, ele fala, cabe, mesmo não sendo de mérito, nesses dois casos, né? Que a gente fala decisão terminativa. Impeça nova propositura de demanda ou admissibilidade de recurso competente. Isso aí, na verdade, por exemplo, imagina que teve um julgamento, teve uma sentença, e o processo, por exemplo, fulano contra fulano para cobrança de uma dívida. O juiz entendeu que o réu é parte ilegítima, né, porque a dívida não é dele, é de outra pessoa que não está no polo passivo, extinguiu o processo em razão de ilegitimidade de parte. Esse processo, essa ação, fulano contra ciclano, né, não pode ser ajuizado novamente, pode? Não, você vai ter que ajuizar contra a pessoa que está te devendo. Então, esse não pode ser de novo. É isso que a doutrina entende, é uma decisão terminativa porque reconheceu a ilegitimidade do polo passivo, né, da parte passiva, e ela impede, é um óbice, a nova propositura da mesma demanda, nesse sentido. Então, a mesma você não pode ingressar, você vai ter uma próxima contra o... Mas imaginemos que você quer rescindir essa. Você entende que teve um erro ali, não, juiz, na verdade, você está falando que fulano não me deve, mas deve sim, você teve um erro de fato. Você falou que, não teve uma prestação de serviço, mas não, eu prestei o serviço para fulano, ele me deve sim. Então, é esse tipo de coisa que está falando esse dispositivo, tá? Então, é uma coisa que tem que gravar para concurso. Em regra, é de mérito a decisão.
rescindível. Terminativa cabe nesses dois casos. A rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão, você não pode impugnar tudo. Né? É um capítulo, é uma parte e tem que estar fundamentado num daqueles dispositivos, né? Tem que estar ali numa das hipóteses legais. O parágrafo 4º, ele fala, na verdade, que esses atos todos, eles não estão sujeitos à ação rescisória, eles estão sujeitos à ação anulatória. Por quê que não cabe rescisão aqui? Por exemplo, ato homologatório. Uma homologação, você teve um acordo com o réu, você é o autor, e o juiz homologou a conciliação. Eu posso rescindir essa decisão? Não, por quê? Porque a gente fez um acordo, eu vou rescindir com base em quê? Né? Qual daqueles fundamentos, qual que daqueles pressupostos legais estarão presentes nesse caso? A gente fez um acordo, então é caso de anulação. Por exemplo, eu vou comprovar um vício de consentimento, ali do Código Civil que tem os vícios. Aí é anulação. Mas a rescisória, não, tá? Esse parágrafo é muito importante. Prestem bastante atenção. Cabe rescisória com fundamento no 5, né? O 5 fala, decisão que violar manifestamente uma norma jurídica. Contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de repetitivos, que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Tipo assim, o juízo, ele aplicou uma súmula, só que na verdade a circunstância fática era diferente da que ensejou a criação daquela súmula. Então você entra com a rescisória e fala, ó, você usou uma súmula de forma equivocada, porque na verdade, no meu caso aqui concreto, não foi isso que aconteceu. É a técnica do distinguishing. Né? Você diferencia o seu caso aqui concreto com aquele que ensejou a produção daquele entendimento simulado, aquela coisa e tal. Tá? Então, é muito importante esse, porque o CPC entende que isso é violar manifestamente uma norma jurídica, como está ali no inciso 5º. Então, tem uma extensão, uma interpretação maior, né, mais ampla. Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do 5º, que é o que a gente acabou, né, de ler, caberá ao autor, sob pena de inépcia da inicial, né, não conheço, né, sob pena de não conhecimento, demonstrar fundamentadamente tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada em impor outra solução. É o que eu tô falando. Então, se você vai falar, olha, eu vou entrar com a rescisória porque você aplicou uma súmula que não tem nada a ver com o meu caso, ou deveria ter aplicado e não aplicou, você tem que fundamentar. Não é só falar, deveria ter aplicado. Por quê? Então, tem que falar, tudo certinho. Sob pena de inépcia. Não conheço. Né? Indefiro a inicial. Porque é uma rescisória, né? Então, a rescisória, ali na classificação que a gente deu no começo da aula, é uma ação autônoma de impugnação. É uma ação. É de competência originária do tribunal? Sim. Ela não acontece no juízo de primeira instância, acontece na segunda instância, diretamente, tá? Mas é uma ação. Tem a petição inicial, tem a citação, tem pedido de tutela provisória, tem tudo. Tá? É nesse sentido. Nesse caso, por exemplo, um tributário, um tributo foi julgado inconstitucional e o juiz julgou constitucional. Aí o cabo decisório é por esse inciso? Calma. Mas julgou inconstitucional como? Controle direto? Não, como? Vamos supor, saiu um É que é um pouco abstrato. Não, tá. recurso repetitivo. Tá. DRE, né? Tá, STF. Extraordinário, repetitivo, que julgou a matéria e o juiz julgou a favor do fisco, só que lá no STF, posteriormente, foi julgado a favor do contribuinte. Tá. Seria esse inciso ou não? Então, é que assim, essa questão da declaração de inconstitucionalidade é polêmica. Não tem uma resposta pronta para te dar. Majoritariamente, sim, poderia. Inclusive, assim, o que é pacífico, tá? Por exemplo, você entrou com o processo e tal e já transitou em julgado, por exemplo, seu caso. E depois, lá, em outro caso, repetitiva, o STF falou que, na verdade, você não deveria ter, era inconstitucional. Não cabe uma rescisão automática, então você poderia entrar sim, tá? Entende-se que sim, aceita-se, tá? A ação rescisória em caso de declaração de inconstitucionalidade posterior. E lembra, assim, muita gente acha que é automático. Não é automático. Não existe, porque não pode, né? Como que uma declaração ela vai... Você vai ter que desconstituir aquela decisão. Isso, porque você pagou um tributo que na verdade
inconstitucional, né? A ideia é mais ou menos essa. Então, assim, no caso, nesse específico da inconstitucionalidade, a doutrina majoritária entende que caberia, sim, observado o prazo, tá? Sim, 2 anos. 2 anos da decisão do STF. Tá. O que a doutrina diverge muito é quando muda a jurisprudência. Quando a sua decisão, o seu processo transitou em julgado com um entendimento vinculante na época. Sim. Depois teve reforma desse entendimento e depois não cabe rescisória. Tá. Entendi. Porque aí não é a mesma coisa porque não teve um recurso de repercussão. Sim. Mas muita gente entra mesmo nesse caso. Mudou o entendimento. Não, mas daí você não tem uma... Porque senão não tem fim o processo. Gente, STF, STJ, toda hora tá mudando. Imagina, você ficar entrando pra... Não. Deve ser com repercussão geral. Sim, porque julgou conforme era o entendimento na época. E é diferente de inconstitucionalidade, que é um vício mais grave. Aí cabe em 2 anos. Nossa. Nossa, não, mas acho que é pior. Vai lotar mais, vai... Ixi, gente do céu, que bagunça. Mais trabalho pra eles, né? Mais trabalho. É, porque na verdade, assim, muitas coisas, assim... A doutrina, né, linda, maravilhosa, fala, né? Por que o CPC trouxe tantos instrumentos novos para pacificar a jurisprudência? Ai, isonomia jurídica, né? Segurança jurídica, que fofura. Não, não é isso. É para subir menos. É pra deixar... É para nem chegar. Resolve aí, aplica essa tese aí, tchau. É, gente, é isso. Ninguém é fofo, né? Não existe. O CPC não é fofo, tá? É mais ou menos isso. Como eu mencionei, a rescisória, gente, é uma ação. É uma ação. Tem a PI, tem a petição inicial, todos os dados bonitinhos. Então, ela tem que ser elaborada com os requisitos da inicial que estão no 319, correto? Né? No caso da rescisória, a gente sempre tem o juízo rescindendo o pedido de rescindir a decisão e pode ter o pedido de juízo rescisório. O que seria quando você acumula? Eu quero rescindir, mas já julga de novo. Você já dá o provimento ali mesmo. Diferente disso seria só rescinde. Aí a pessoa, né, no caso, por exemplo, entraria com uma ação de novo, ou o juízo de origem ele julga de novo. Tá? Então o rescindendo ele é obrigatório, faz parte da rescisória, é para isso que ela serve, e o rescisório pode ou não, se for o caso, ser pedido também, tá? Tem o depósito, né, para fazer, que é de 5% do valor da causa. Lembrando que a Fazenda Pública não paga, né, é isenta, tem a isenção legal aí, Fazenda Pública, MP, Defensoria, né? E beneficiário da justiça gratuita. Tem o teto para esse depósito, que é 1.000 salários mínimos, então tem isso para não ficar uma coisa também avassaladora assim. E além dos casos previstos no 330, a inicial será indeferida quando não efetuado o depósito, né? Não tem como. Se você não for beneficiário da justiça gratuita, não for fazenda, na defensoria e tal, você tem que pagar. Como é uma ação, né? A gente está falando de uma petição inicial, aplica-se a rescisória ou 332. Não sei se já tiveram essa aula, mas trata da improcedência liminar do pedido. É uma inicial, é uma ação. Então se aplica aqueles casos aqui na rescisória também, tá? A propositura da rescisória não impede cumprimento da decisão rescindenda. Ou seja, ela não opera efeito suspensivo automático. Você pode pedir, né? É uma inicial. Então, é uma petição inicial, você pede liminarmente a tutela provisória de urgência ou de evidência, enfim, tá? E é muito complicado isso, assim, né, na prática, porque, poxa, teve um processo imenso, foi para o STJ, STF, voltou, teve retratação, voltou, começou a cumprir. Aí 2 anos depois vem rescisória, pede a suspensão, já estava cumprindo. Ixi, isso aí é pano para manga, mas é possível pedir, tá? E uma particularidade da rescisória, como eu comentei, é uma ação, então tem a citação, né, para você angularizar a relação jurídico-processual, né, autor-réu e o juízo, no caso, a segunda instância. E o prazo da contestação, ele não é fixo, né, é uma peculiaridade. O juiz ele vai escolher o relator, né, é 15 a 30. Curioso, né? Mas, sim, tem essa previsão. Normalmente é 30. Normalmente aplica 30 mesmo, né? E tal, mas pode ser 15, não estaria errado. E aí, como sem contestação, observar-se o procedimento comum. Então, gente, tipo, é uma ação. Né? Tá, ó, citação, contestação, é uma ação, mas de competência originária do tribunal. É isso. Basicamente isso. Então, em vez de juiz, é o desembargador. Né? Essas coisas. Em vez de sentença, é um acordo. É mais a terminologia. Não cabe rescisória por expressa vedação legal. No caso de adia DPF e ADC,
né? Não cabe rescisória, né? A gente tem outras formas de mudar esses entendimentos, revisão, que eles mesmos fazem e tal, mas não cabe a rescisória. E juizados especiais também não, tá? A lei do 9.099, ela é expressa, falando que não cabe. Não há coisa julgada material na jurisdição voluntária, por isso que a doutrina majoritária entende que não cabe, né? Porque, na verdade, o que é a jurisdição voluntária? É você fazer um pedido para acertar a sua certidão de nascimento. Não tem Não é contencioso. Não tem litígio. É que a lei prevê que você precisa da integração da vontade do Estado para isso, mas a sua vontade já está lá, já existe. A da parte contrária, se estiver envolvida, também já tem um. Mas tem que ir lá ao judiciário ratificar. É basicamente tá bom, vocês querem isso? Ok. É basicamente isso. Então, não dá para falar em rescisória, em sentença de jurisdição voluntária. Não faz o menor sentido, né? É mais ou menos naquele estilo que a gente falou do acordo homologado em juízo. Rescisória. Lembra? Naquele caso cabe a anulação, prova um vício de consentimento, a parte foi obrigada a aceitar o acordo, ameaça de morte. Aí, né, são outros 500. Professor, Oi. e no caso, voltando no exemplo lá do divórcio, é de ação de jurisdição voluntária. Depende, se for consensual, se envolver filhos, entendeu? Pode ser tudo. É que, no geral, as ações de famílias de jurisdição voluntária, né? Depende. Depende se você tiver briga, você vai pro litígio. Aí não tem como. Jurisdição voluntária é quando você vai lá e fala assim, bom, tudo bem, os dois querem fazer o acordo, já tá tudo certo. Isso, ai lindo, você fica com a casa, eu fico com o carro, assina aqui. Assina e tal. Aí vai pra voluntária ou, nesse caso específico, sem filho e tal, pode ser direto no cartório. Judicial. Vamos imaginar assim, que é de jurisdição voluntária, porque tem um acordo e não tem filhos, só que envolve uma partilha de bem. E aí depois, sei lá pra frente foi verificado que a partilha lá não foi feita do modo correto. E já tem que fazer uma julgada. O que é modo correto de partilha? O que você quer dizer com modo correto? O respeito ao regime do casamento. Na verdade não, mas por exemplo, era para ser 50% para cada um, só que um ficou com 60% e o outro com 40%. E aí depois que isso foi verificado e tal... Hipótese rara, né? Assim, não, eu entendi o que você falou. É bem teórico mesmo. Não, eu entendi. Mas caberia, então... É que não, porque isso que você está falando é um efeito prático que aconteceu depois. A decisão, ela tá lista regular, era o que eles queriam. O que aconteceu foi que depois, na prática, um transferiu um pouco a mais, entende? Não, sim, mas... Caberia eventualmente uma anulação. Entendi. Mas rescisória não faz sentido, porque a decisão, você quer rescindir a decisão por quê nesse caso? Era 50-50, erraram na prática ali, entendeu? Ou às vezes as pessoas optam por fazer isso também. Pode acontecer. Ai, na verdade, eu acho, você não quer ficar com 60, eu fico com 40? Tá linda, tá bom. Tipo, quando existe traição, né? O marido resolve dar mais pra mulher, que tá culpado. Não, mas esse exemplo que eu tô É, dando é sim, acontece. Tipo, aconteceu assim mesmo, mas sem vontades, né? Tipo, aconteceu de modo involuntário, tá sendo... Né? Nossa, Um exemplo, né? É bem teórico mesmo. Não, eu entendi o que você quis dizer, eu entendi. É que eu fico assim, imaginando quem que teria interesse em rescindir um negócio desse. Nossa, Se é involuntário, se é... Não, eu acho que se tivesse por exemplo, se fosse um acordo, você descobre uma fraude depois. Tinha bens que não trouxe à tona, aí tudo bem. Mas aí a gente pode até falar de erro de fato, porque não considerou um fato que existia. Ou uma simulação. Uma simulação, como prevê as hipóteses. Tem que estar nessas hipóteses, tá? Pra rescindir. Tem que estar aqui. Alguma situação em que houve uma fraude. Isso. Tipo. Isso. Porque pode-se também fazer um acordo no divórcio que o cara Quer passar a perna, mais. né? Tipo... Ou a mulher. Qualquer parte. Ou a mulher, não, qualquer parte. Mas o que acontece nos acordos quando existe essa situação assim é porque um tá mais ocupado que o outro, resolve dar. Ou porque tá. Ou não, eu vou sair, eu tenho filho, assim, Isso, sim, com certeza. Uma coisa que as pessoas confundem, gente, é que pra você entrar com a rescisória, você não precisa ter esgotado o recurso no seu processo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas confundem muito isso, eu não sei por quê. Porque pra rescisória, o que você precisa? Trânsito em julgado. Se você apelou, se não apelou, se teve embaixo de declaração, se não teve...
Transitou, certificou lá o trânsito, acabou. Isso confunde as pessoas. Não precisa esgotar recurso, tá? Não tem nada a ver. É claro, você passou o prazo de todos os recursos possíveis. O escrevente certificou o trânsito, acabou. Tipo, aí que não dá para recorrer mesmo, né? Claro, aí é caso de rescisória se a hipótese estiver ali naquele rol. Se não, também, você pode tentar uma querela nullitas, que é uma ação anulatória, né? Quando eu vi isso é muito grave, tipo, não teve citação, por exemplo. Uma coisa gravíssima, né? Mas aí, se não tiver a hipótese aqui no rol, não cabe a rescisória. Tem algum artigo específico? Não, é uma construção doutrinária e jurisprudencial. Tá? Eu também. Jura? Eu até coloquei aqui para tratar um pouquinho da diferença. Interessante, inclusive. Não, no curso mesmo. Não, já foi falado. No curso Eu não sabia. No curso todo, assim, tipo, aqui, na faculdade. Na faculdade eu nunca ouvi falar de... Eu também. Sério? Falar disso. Que bom! Vamos falar um pouco mais. Bem específico. Querela nullitas insanabilis. Nunca ouvi falar na faculdade. Oi? Piorou, é ótimo. Só aqui no terceiro. É uma ação declaratória de inexistência de decisão, de ineficácia. O vício é tão grave que a decisão, na verdade, nem se tornou nem chegou a existir, de tão grave. E aí, como é muito grave, não tem prazo. Rescisória é 2 anos. Ó, eu dando as dicas aqui, ó. Gente, a gente já teve lá uma apelação de decisão em querela. Já recebemos lá. Apelação. A querela, ela não é de competência dos tribunais, tá? É juízo mesmo. É o juízo que proferiu a decisão que você está impugnando, é o mesmo. E você pode recorrer? Não. Depois, se você, por exemplo, fala, não errei. Pode. Lá no gabinete a gente já recebeu apelação. Ah, então pode. Pode. É uma ação. É uma ação normal. É uma ação. Tá? A questão da prova nova, eu até fiz uma observação aqui, né? Aquela ginástica hermenêutica que o STJ faz nos casos de ação de investigação de paternidade, questão do DNA. Sim. Né? Porque, na verdade, o material biológico estava lá para ser colhido há muito tempo, né? O investigado ele poderia, né? Mas aí o que o STJ fala? Direito à verdade real, dignidade da pessoa humana, você conhecer quem é seu pai, aquela história toda, né? E aí eles passaram a aceitar a relativização aí da coisa julgada também nesse caso, embora não seja prova nova, né? O investigado que não quis, que se recusou, no caso, né? Nesse sentido. Também cabe produção de prova, né? Tá aí, ó. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, relator pode delegar competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixa no prazo de 1 a 3 meses para devolver os autos. É uma conversão de julgamento em diligência que a gente chama, né? Então, qual que é o prazo para rescindir? Prazo para você protocolar uma ação rescisória? 2 anos. Contado o trânsito e julgado da última decisão proferida no processo. Tá? Esse prazo Vocês acham que ele é o quê? Ele é prescricional ou decadencial? Decadencial. Tá? Então, são 2 anos. Porque, não sei se vocês lembram essa questão da classificação do direito civil, mas quando você quer desconstituir alguma coisa, é decadência. Quando você quer uma prestação, tipo, você está cobrando alguém, que é uma reparação de dano a alguma coisa, é prescrição. Constituir ou desconstituir é decadência. Essa é a diferença, assim. Aí, olha só, quando tem questão de prova nova, os 2 anos são contados da descoberta da prova, da ciência da prova. Mas não é a de eterno também. Você não pode descobrir a prova nova depois de 10 anos. Passou. Prazo máximo de 5 do trânsito em julgado. Aí muda. Os 2 anos passa a ser da descoberta, mas no máximo 5 anos do trânsito. Porque senão vai caber para sempre, né? Aí tem as questões. Eu vou dar um tempinho também para vocês resolverem. Essa primeira não tem, do TJ? Não. Tá, não, então a gente resolve junto. Mas a primeira, as 2 primeiras não tem, né? Não, PGMA tem. PGMA tem. Peraí, gente. A PGMA tem. Tem o TJSP de
Ah, que depois fala de incidente, de... É incidente, agora essa não, chama. Não tem nada, aqui. Ação rescisória. Nossa, que curioso. Porque as duas primeiras são trocadas, né? Ação rescisória não tá. Para facilitar, eu vou começar de baixo para cima. Gente, até uma dica, sabe? Em prova, às vezes tá passando concurso e tal, nossa, clima horroroso. E aí as primeiras alternativas são imensas. Vai da E para cima, ajuda muito. Vai na menorzinha, vai subindo. Eu faço muito isso. Ah, é ótimo. Você facilita, porque às vezes você vê um troço. Nossa, que preguiça, meu Deus! E às vezes é uma bobajada, só para você ficar lendo, perdendo tempo, vai para E. Vamos pela E aqui. Sua propositura impede, como regra, o cumprimento da decisão? O que a gente viu no CPC? Você pode pedir o efeito suspensivo, mas não impede, não. Tá? Então, tá errada, né? Letra D. Pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. Acertou. Olha, nem lê as outras, gente. Em concurso, assim, um erro, assim, que às vezes a gente acha, não, eu vou ler as outras, porque... Gente, isso aí é claro e cristalino que tá certo. É disposição expressa. Nem perca tempo. Já vai pra outra. Entendeu? Tem que ser, não é obrigatório ser objeto de um capítulo? É que assim, é um pouco... Eu entendi como se fosse só... Então, vamos ler as outras? Porque às vezes, tipo, essas bancas também, às vezes elas colocam que é uma, aí depois tem recurso, aí eles falam que é possível duas. Vamos ler, vamos ver as outras. Letra C. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente. Sim, ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo dispensável que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Não, tem que ser um ponto. Sendo indispensável, né? Tem que ser um fato, né? O juiz ele deveria ter se pronunciado a respeito, não pode ser uma coisa que não vai ter nada a ver com o caso. Erro de fato que não influencia, né? Letra B, só se pode ajuizá-la de decisões que tenham resolvido o mérito e transitado em julgado. Não, tem duas que pode ser terminativa. Isso, então não é. Vamos ver a enorme aí se tá certa. Não é cabível por violação manifesta a norma jurídica, contra a decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão, proferida em casos repetitivos, que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório. Não é cabível ou é cabível? É cabível, né? Aquilo que a gente falou do manifesta violação à norma jurídica. Lembra? Então, a gente caiu na D mesmo, né? Eu acho que esse pode é no sentido, não que pode, tipo, dentre várias possibilidades. É no sentido de única opção. Entende? O ideal seria, deve ter. Mas se você lesse todas as outras, você ia chegar na mesma conclusão, tá? Eu até acho que cabe, não sei nem se teve recurso nesse caso, mas eu recorreria nessa prova aí, porque o pode também dá essa ideia do... Pode ter um ou dois capítulos, né? Na verdade, não. Né? Deveria estar assim, ou só pode ter, né? E a outra, ação rescisória se presta a rescindir. Peraí, ela não tá aqui, não. Ah, peraí. Aqui, ó. Primeira página. Ei, peraí. Aqui atrás, né? Da primeira folha. A rescisória se presta a rescindir. Somente a sentença de mérito. Já. Não. Né? Os atos homologatórios praticados na execução, mas não os atos de disposição de direitos praticados pelas partes, ainda que homologados pelo juiz. Lembra? Cabe a anulação, né? Nesses casos, lembram que a gente comentou? Apenas sentença de mérito. Qualquer decisão que violar manifestamente norma jurídica. Isso. Exatamente. Não é qualquer decisão. Tem que ter o trânsito em julgado. Tem as pegadinhas, né? E aí, que é a que a gente acabou de falar, decisão transitada em julgado, que embora não seja de mérito, impeça a nova propositura da demanda ou a admissibilidade de recurso correspondente. Parece simples, mas tem umas... né? Bom, vamos lá.
Incidente de resolução de demandas repetitivas. Eu acho que é a parte mais importante. Tá um pouco tarde já, mas a gente dá um jeito aqui. Segura aí. Gente, o IRDR é um instrumento novo, tá? No CPC. E assim, ele está sendo muito utilizado, pelo menos onde eu trabalho no TJ. É justamente assim, ó, tem uma multiplicidade de processos, uma mesma questão de direito e tá, isonomia, segurança jurídica, né, zero. Então, a gente vai pacificar essa questão. Então, quais os requisitos que devem existir, né, para que um RDR seja admitido pelo órgão competente? Simultaneamente, a efetiva repetição de processos sobre a mesma questão de direito e risco de ofensa à isonomia ou segurança jurídica. Se não tiver um desses requisitos, o IRDR não é admitido, tá? A desistência ou abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. Olha só, imagine que você suscitou defensoria, suscitou o IRDR e desistiu. Ah, então não vai ter tese nenhuma? Não, continua. Né? Vira uma coisa abstrata. É o que a doutrina chama de procedimento modelo. Porque nesse âmbito, né, de demandas repetitivas, a gente teria dois modelos, o causa piloto e o procedimento modelo. Causa piloto a gente tinha um processo que seria aqui. Eu estou com o meu processo e eu suscitei. Então, tinha um caso e veio dele o IRDR. A gente tem um caso piloto. É tipo os repetitivos, é assim, né? O RESP e o RE. O modelo não. O modelo é quando não tem esse processo. É abstrato, é uma tese abstrata. Então, digamos assim, que o padrão aqui é a causa piloto. Tem um processo originário. Ah, a pessoa abandonou. O suscitante abandonou o IRDR. Vamos continuar, vamos chegar na tese. Vira procedimento modelo, abstrato. Não existe mais o processo originário, mas a gente vai firmar a tese mesmo assim. É isso que quer dizer. A causa piloto tem um processo ali do qual é oriundo e quando não tem, vira um procedimento modelo. Se não for requerente, o MP vai intervir obrigatoriamente e no caso de abandono é ele que assume. Tá? MP. Inadmissão do incidente por ausência dos seus pressupostos não impede que seja novamente suscitado. Ah, faltou provar risco de ofensa à isonomia. Não tem a coisa julgada. Pode entrar de novo provando que tem sim o risco, tá? É incabível o RDR quando um dos tribunais superiores, né, no âmbito da sua competência, já tiver afetado o recurso para definir tese sobre questão de direito repetitivo. Então, imagina que o STF e o STJ já afetaram a mesma matéria. O TJ não pode se sobrepor, tá? Isso até é uma questão, assim, complicada, né? Porque, como eu mencionei, gente, tem muita tese, muita repercussão geral, muita coisa. Mesmo a gente tendo acesso na internet, é muita informação, é difícil controlar tudo isso, né? Às vezes escapa. Não serão exigidas custas processuais, tá? Porque não é uma nova ação, né? Pedido de instauração. No tribunal, você direciona para o presidente, né? Pode ser de ofício. Isso é uma coisa que também é bom saber. Não só as partes podem suscitar. Pode ser o próprio relator. A gente já fez isso lá no gabinete. A gente estava vendo um caso assim e falou, não, mas isso aqui é muito caso de suscitar. Porque, né, olha a divergência, é polêmica, é complicado, tal. Então pode ser de ofício pelo juiz ou relator. Pelas partes, MP, defensoria. E claro que na petição você vai provar, né, o cumprimento dos requisitos que estão ali no artigo 976. Tá? O julgamento do incidente cabe ao órgão indicado pelo regimento interno, dentre os responsáveis pela uniformização da jurisprudência. Como eu mencionei, no incidente de assunção de competência, lá é a turma especial, aqui é a mesma coisa, tá? No TJ é a turma especial que vai admitir e, admitindo, julgar o mérito, firmando a tese. Igualmente, julgará o recurso, a remessa ou processo de competência originária. Então, lembra, não volta para a origem para julgar o recurso, é eles mesmos que vão julgar. Eles definem a tese e julgam aquele recurso, né, a remessa, a ação originária. Perguntinha que não quer calar. Caberia IRDR em juizado especial? Em tese não, né? Porque o IRDR é de competência de tribunal, originária. O juizado tem tribunal? Tem conselho que são os mesmos juízes. É juiz de primeira instância. O colégio recursal não é um tribunal. Então, não daria. Então, a doutrina fala, vamos compatibilizar, né? Então, manda o IRDR para o TJ, mais o recurso inominado, depois que firmar a tese, volta para o colégio recursal julgar o recurso inominado. Mas isso você está cindindo. O CPC falou que é o próprio órgão colegiado, né, que vai julgar o recurso. Então, você está falando que vai voltar. Então, olha é complexo, é meio confuso, né?
Né? Como compatibilizar isso? Seria uma forma, essa que eu falei que a doutrina aponta, mas eu acho que é ilegal, porque tá falando que é o próprio órgão colegiado que firma a tese que vai julgar o recurso, está falando para voltar para o colégio recursal para eles julgarem o inominado, porque o TJ não tem competência para julgar inominado, né? É só uma questão polêmica doutrinária, tá? O 979, gente, ele fala, né, dessa questão da ampla divulgação. Então, tudo isso de RDR está no site do CNJ, está no site do tribunal específico. Então, qualquer um pode acessar essas listas, tá? E tem, inclusive, se tiverem curiosidade, tem assim, quem suscitou, qual o processo, se teve admissão, quando que foi, se suspendeu os processos, se firmou a tese, qual tese, tá? É bem específico. O 980 fala que vai ser julgado em 1 ano. Mas, né, tudo é assim, nossa, deu prazo para o judiciário trabalhar, né? Aí o que o parágrafo único fala? Superado o prazo, cessa a suspensão. Ou seja, pode voltar a correr tudo, que beleza. Salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. Ou seja, de duas uma. Ou vai voltar tudo, os processos a tramitar, ou vai ter aquelas decisões fundamentadas, só que não, né? Mantém a suspensão. Não ajudou, né? Não ajudou. O ideal é que suspenda, né? Para você aplicar a tese a todos, né? Claro, tutela de urgência é sempre possível, né? Mesmo com a suspensão, sempre cabe tutela de urgência. Após a distribuição, o órgão colegiado competente procederá ao seu juízo de admissibilidade. Então, vamos lembrar qual que é o procedimento. Primeira fase é o juízo de admissibilidade. Cumpre os requisitos do 976? Cumpre. Então, tem um acórdão, é um julgamento colegiado. A turma especial vai falar, olha, realmente é caso de admitir o IRDR. Publicou, tal, o relator ele pode ou não suspender todos os processos correlacionados. Depois vai ter outro julgamento, turma especial, lá na sessão de julgamento, no palácio, vão julgar o mérito firmando a tese. Que aí vai ser publicada e aplicada a todos os processos que ficaram suspensos, aguardando essa decisão. Admitido o incidente, como eu mencionei, o relator pode suspender os processos, ele pode, tá? Aí tá falando suspenderá, mas na verdade ele pode suspender. Tem casos que não suspende, tá? Eu acho até errado, porque tutela de urgência você pode continuar pedindo, né? O ideal é que o mérito não seja julgado, né? Que se você não suspender, vai ter sentença, vai ter recurso e depois é difícil para as partes, né? Correrem atrás disso. Pode requisitar informação aos órgãos, né? Onde tramita processo análogo e intima o MP. O MP dá parecer nesse caso de RDR, tá? Você comunica a suspensão aos órgãos jurisdicionais, a gente recebe direto, principalmente do STJ, quando tem isso no STJ, para suspender o tema tal, igual teve dos medicamentos, né? Tem que suspender, cabe tutela de urgência, mas tinha que suspender quando era um medicamento muito caro, né? Alguma coisa muito... algum tratamento experimental, medicamento não registrado na Anvisa, quando pedia para o Estado, né? A gente teve que suspender esses processos. Por ordem, né? Tudo encaminhado. Que mais que é importante aí? Tá. Qualquer legitimado, gente, para o IRDR pode requerer ao tribunal competente para conhecer do RESP ou RE, ou seja, pode pedir para o STF ou STJ a suspensão de todos os processos em âmbito nacional. Isso foi uma coisa muito, muito polêmica, que está acontecendo em todos os estados. Pode. Os mesmos legitimados, eles levam a questão e falam, olha, a gente fez esse pedido aqui em São Paulo, mas na verdade a gente está vendo que pela pesquisa que todos os estados estão passando por isso. Eu acho bom pacificar total, pode levar essa questão para os tribunais superiores, tá? Para tratar a questão de uma forma mais assim, adequada, né? E claro, né, gente, por exemplo, se é um IRDR aqui estadual, a tese vai ser aplicada aqui no estado, não vai ser aplicada em Minas, em Santa Catarina, mas não adianta. O estado de São Paulo fica... Não, cada um com a sua competência, tá? Tese jurídica vai ser aplicada a todos os processos individuais e coletivos que vergem sobre a questão na região do estado, né? E aos casos futuros que versarem sobre idêntica questão. Cabe reclamação se não for observada a tese. Porque você está fingindo que a competência ali do tribunal não existe, né? Ele não tem autoridade a decisão dele. Por isso que cabe a reclamação. E é vinculante. A lei fala que é vinculante, então cabe a reclamação, tá? Se o incidente tiver por objeto uma questão relativa a um serviço público concedido, permitido, autorizado, o que acontece? A tese ela é oficiada ao órgão, ente, agência reguladora desse serviço, para aplicar ali, né, para já saber como funciona. Cabe revisão da tese, como eu disse, né,
o overruling, né? Você fala, não, na época era isso por causa disso, agora mudou a circunstância, a gente pode também ter a revisão. Mas diferentemente de suscitar, a legitimidade ela é menor, tá? Então tá falando assim, a revisão far-se-á pelo mesmo tribunal de ofício, então o próprio judiciário pode revisar, ou mediante requerimento dos legitimados do 977 terceiro. Então, apenas MP e Defensoria. As partes não podem pedir a revisão. Tá? Tomar cuidado com isso também. Cabe RESP e RE do julgamento, tá? Pode recorrer. Recurso tem efeito suspensivo. Olha só, não precisa nem pedir. Tá? A própria lei já te dá esse efeito, né? Ex lege. Presumindo-se repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Também, além de dar o efeito suspensivo automático, em caso de recurso extraordinário, a repercussão geral ela é reconhecida por lei ex lege. Não cabe mais apreciação pelo STF. Tá? Aí tem uma questão doutrinária, até falando da isonomia, que precisa dar uma lidinha, só para falar, né, como assim, uma mesma questão é julgada de forma tão diferente, casos iguais, questão da segurança jurídica, tá? Né? Enfim. E uma questão doutrinária polêmica também, gente, é assim, eu acho, para mim, a legislação ela é cristalina, tá? Tipo, que o IRDR ele cabe se tem o recurso pendente, recurso, remessa ou ação originária. Fica claro pela redação, né? Para mim é evidente. Se não tem recurso pendente naquele caso, não cabe IRDR. Tem que já ter um recurso. Seja um agravo, uma apelação, ou a remessa necessária, ou ação de competência originária pendente de julgamento. Tem parte da doutrina, contudo, que fala que pode ser suscitada abstratamente. Tipo, pode ser suscitada em primeiro grau sem ter recurso. É estranho, né? Quando eu fui estudar essas partes, eu falei, nossa, mas, essa é o 2. Tem gente que entende que o RDR é como se fosse um procedimento modelo, que a gente fica aquele abstrato, não precisa ter um recurso. José Miguel Medina, ele fala, né, o incidente emerge de processos que se repetem, mas não faz com que se desloque algum processo para o tribunal. Não faz sentido nenhum isso. É como se tivesse... Inclusive, a gente não admite vários IRDRs por causa disso. Porque eles trazem julgados de primeira instância para falar que tem divergência. Tem efetiva multiplicação de processos em primeiro grau, não traz de câmaras de recurso. E não mostra, por exemplo, que ele tem um recurso dele pendente. Não dá para ficar admitindo. Porque a decisão de primeiro grau, não tem recurso no seu caso, não faz sentido. Então não tem como admitir um IRDR desse, né? Então, assim, majoritariamente é esse aí, tá? De acordo com o entendimento majoritário da doutrina, o IRDR não pode ser instaurado sem que haja uma causa pendente no tribunal. Tem que ter um recurso pendente ali, uma causa, né, uma remessa, enfim. Que é o sistema da causa piloto. Que é o que o CPC ele adota majoritariamente, tá? Assim, é bom saber que tem essa divergência, né? Mas majoritariamente tem que ter um recurso pendente, um processo pendente, tá? Então, portanto, quanto aos recursos repetitivos, o sistema adotado foi o da causa piloto. Repetitivos, RESP e RE. Como que é? Normalmente o TJ ele seleciona e envia 2, né, pro STJ e STF, julga, depois suspende aqui, depois aplica a tese para todos, né? Então é causa piloto porque tem os processos piloto, de onde se originou. No tocante ao IRDR, a doutrina diverge nesses pontos que eu comentei, né? Tem a controvérsia sobre a viabilidade ou não de você instaurar um IRDR sem haver esse processo piloto, né, digamos assim. No caso da pessoa ter desistido. Oi? Por exemplo, quando tem... Isso, se ela desistiu, não E não vai ter bom. julgamento no STF ou nem no STJ. Isso. Ao contrário, Isso. Pode ter o julgamento, que é o procedimento modelo. Vai ser substituído pelo seu governador, substituído pelo Ministério Público, Isso. e vai continuar o julgamento igual. Sim. Essa é a Isso. maior. Sim. Eu peguei um exemplo recente que a Defensoria Pública de São Paulo entrou com esse pedido, né, de instalação de RDR, no caso do 112 da LEP, né? Foi admitido em março pela turma especial criminal do TJ, mas não teve suspensão dos processos, não foi determinada a suspensão. Que é aquele caso de, tipo, a decisão que defere a progressão do regime, ela tem cunho declaratório ou constitutivo, né? Imaginemos que a pessoa está presa e ela já cumpriu 1/6 da pena e os bons antecedentes, faz 1 ano já que ela cumpriu o requisito objetivo, por exemplo. Só que demorou 1 ano para o juiz da execução reconhecer isso e determinar, né, a progressão do regime. É justo, a parte, na verdade, ela vai perder esse 1 ano. É como se a decisão fosse, tipo assim, constitutiva. Você acabou de cumprir o 1/6, mas você já cumpriu há 1 ano.
É nesse sentido que a defensoria quer que seja fixada a tese, né? Quer que seja fixado exatamente isso que eu peguei do processo. É declaratória a decisão que defere a progressão de regime de cumprimento de pena, constituindo-se como marco inicial para a próxima progressão, a data do preenchimento do requisito. Né? E o MP recorre e tal, fala que não, que é meramente que é constitutivo, que tem que aguardar o juiz da execução, a tolagem de processo, reconhecer a partir daquela decisão que conta mais o prazo. Gente. É ilógico, né? É uma coisa, gente, é muito curioso. Eu não acho nem que é institucional, mas pra mim é ilógico. Eu fiz estágio É ilógico. pública na área de execuções. E o Ministério Público sempre recorria quando a gente pedia para conceder já a progressão do regime. Porque já cumpriu. Tinha passado do lapso temporal. Gente, é um absurdo. Imagina um caso que demore muito, muito. O cara já cumpriu 3 vezes o negócio e tá lá, tipo... E às vezes na decisão concedida ainda vinha a manifestação do juiz falando que o marco inicial da próxima progressão seria da decisão. Inúmeras vezes. E aí esse tempo que ele ficou preso, ficou, né? Como se tivesse... Bem feito. Quem mandou tá aí, né? Acho que é mais ou menos isso que eu penso, né? Acontecia muito assim, por exemplo, o artigo de lei fala que tem que cumprir tanto, sei lá, 1/3, 2/3 para poder progredir. Às vezes faltava dias para chegar a esse 1/3, 2/3, a gente fazia o pedido. Aí o Ministério Público se manifestava assim: veja que não preencheu o requisito objetivo, que é o lapso temporal, portanto deve ser indeferido, faltando 2 dias, porque o juiz sempre demora para poder analisar. Sempre. Então a gente fazia o pedido antes, e aí quando a gente não dava sorte, ele apreciava antes com o pedido do Ministério Público pedindo para indeferir. Indeferia, era batata. Nossa, gente. Acontece muito assim. É que é uma questão, gente, e é um absurdo, né? O que tem de decisão contraditória, tipo, quer dizer, é uma loteria, né? Sim. Se o seu cai na sexta de direito criminal, é uma coisa, é constitutivo. Na 7ª Câmara é declaratório, né? Então, quer dizer, e o tempo que você ficou lá esperando a decisão? Não valeu pra nada. Porque a penitenciária já é ótima, né? Então, imaginemos... Não, maravilhoso. Acho que é ótimo. Perfeitas, não ficam doentes, condições de salubridade ótimas, tá? Dá tudo certo, é ótimo. É muito bom. Você sai assim, ó, firmeza, muito bom. É ótimo. Então, até quem quiser, tiver curiosidade de acompanhar, porque vai ter julgamento de mérito. Já foi admitido em março, vai ter a tese. Eu acho, pelo que eu li ali do voto de admissão, que eles vão dar, ser favoráveis à defensoria. Porque eles, assim, no voto, uma coisa mais assim, é realmente, também inclui, sabe assim, você vê que tem um... O MP cai em cima, né? Fala que não, jamais. É que, gente, é ilógico isso. Pra mim é uma coisa assim, teratológica. É quando o órgão precisa ser dito, né? Não, ainda mais a nossa realidade judiciária. O juiz da execução criminal não dá conta. Você acha? Deus me livre. E aquela questão, né? Se você não tem um advogado lá que fica em cima, por exemplo, e aí? A maioria não tem, você sabe, né? A defensoria faz um milagre e ainda tá faltando gente. Precisa de gente, de estrutura, de orçamento. Então, né? Enfim. Gente, qual que é a diferença principal entre o incidente de assunção de competência, que a gente viu, né, na outra parte da aula, e o IRDR? A principal diferença. Os dois são... Qual a conclusão ali? A tese vai ser aplicada a todos os processos correlatos. Né? Os dois servem para pacificar a jurisprudência. Né? Mas qual que é a principal diferença? Se fosse para falar uma diferença só, assim, que vem na cabeça, entre o IAC e o IRDR. Tem uma noção? Os dois vinculam. Os dois são vinculantes. O incidente de ação de competência, ele é preventivo. O IRDR é repressivo. É isso. Grava isso. O IRDR já teve a multiplicidade de processos, já tem processo até não dá mais. O IAC não. Vamos tentar prevenir essa multiplicidade de processo, tanto que se já tiver a multiplicidade de processo, não cabe mais IAC, aí já vai para o IRDR. É nesse sentido, tá? A diferença principal. Aí tem as questõezinhas, né? Depois vocês resolvem e eu passo o gabarito. E só por fim, vamos falar da reclamação rapidinho. Assim, gente, a reclamação, ela também teve uma alteração, né, no CPC, porque antes, como vocês devem imaginar, ou sabiam, era prevista apenas
no caso de STF e STJ. Agora, qualquer tribunal cabe a reclamação. Tá? O CPC ele ampliou, cabe reclamação, inclusive, para casos de outros tribunais, TJ, TRF. Então, antes, a gente só tinha essas previsões da Constituição Federal, 102 e 105. Né? Então, cabia competência do STF, reclamação para preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões. E STJ, no caso, mesmo caso. Né? E o CPC de 2015, ele ampliou. Então, cabe reclamação, inclusive, se violou, se não cumpriu, não observou, uma decisão do TJ, uma decisão do TRF. Ampliou, cabe para qualquer tribunal. Tá? Cabe reclamação da parte interessada, o MP, aí tá os casos, né? Preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade de suas decisões, garantir observância de enunciado de súmula vinculante, decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, acórdão proferido em RDR ou assunção de competência. São vinculantes. Não observou? Reclamação. Tem que ser vinculante, tem que ter um caráter vinculante muito forte para caber a reclamação. Tá? Então, o parágrafo 1º do 988, ele fala exatamente o que eu acabei de falar. A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal. Isso que é importante vocês saberem. Não cabe mais só apenas quando é STF, STJ. Qualquer tribunal. E seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar. Então, se uma decisão da 6ª Câmara de Direito Público não foi observada, a reclamação vai ser distribuída à 6ª Câmara de Direito Público. Vai mandar falar, ó, cumpra aí o que eu falei na página tal. É o próprio órgão que não está sendo respeitado, cuja autoridade não está sendo respeitada. Tá? O parágrafo 5º é muito importante. Fala os casos em que não se admite a reclamação. Cabe reclamação depois do trânsito em julgado da decisão? Imagina, né? Aí a gente vai falar de outro instrumento, eventualmente, né? A rescisória, que cabe nesse caso aí da não aplicação ou da aplicação equivocada de uma súmula vinculante, né? A gente acabou de ver. Também é inadmissível no caso de RESP e RE repetitivos ou RE com repercussão geral, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Então, se a gente fizer uma pergunta assim, em caso de não observância de julgado em recurso extraordinário, com reconhecimento de repercussão geral, cabe reclamação? Sim, desde que tenha havido o esgotamento da via ordinária. Tem que recorrer até o último recurso que tiver. Esgotou a via recursal? Cabe reclamação. É isso. Então, cabe, caso tenha havido o esgotamento. É uma pegadinha, cai muito isso aqui. Um concurso. A inadmissibilidade ao julgamento do recurso, né, contra a decisão, não prejudica a reclamação. Então, imaginemos que o recurso que foi interposto contra a decisão que você está impugnando na reclamação foi julgado, por exemplo. Impede o conhecimento, o processamento regular, o julgamento da reclamação? Não, está falando que não impede, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Justamente porque se realmente foi verificado que não cumpriu uma decisão vinculante, não importa se já recorreu, se já teve provimento ou não, o tribunal caça, vai caçar de qualquer forma essa decisão, tá? O 989, inciso 2º, ele fala, né, que pode haver a suspensão do processo, no caso do processo em que teve o ato impugnado. É como se fosse uma liminar, é uma tutela provisória, tá? Também no caso da reclamação. Né? Suspende aí para não ter risco de alguma decisão bizarra, né? E determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada. Por que é citação e não é intimação? Vamos lembrar um pouco aí. O que você acha? Está falando de uma decisão, né? Então, não respeitou uma situação. Você acha que não é uma ação? Não, é decisão do juiz, é uma ação. É uma ação. A STJ, inclusive, está deferindo honorários sucumbência recentemente. Por isso que é citação. Entendeu? É como se fosse uma inicial, novamente, né? É uma inicial competência do tribunal. Na verdade, o que você está fazendo é impugnando, você está falando de uma decisão do juiz. Isso. E ele que é vamos dizer, a parte que cometeu o descumprimento da legislação. Isso, ele não cumpriu o que você determinou. Exatamente. Já estava não é uma ação porque pode ser no meio do processo, não uma ação intensa. Eu entendi o que você falou, mas na verdade é uma confusão mesmo entre o sucedâneo recursal interno e externo. É que no caso da reclamação,
Como é que eu vou dizer? Por exemplo, esse caso aqui, por exemplo, julgou o recurso contra a decisão. Ele não prejudica a reclamação, você tá entendendo? Ela é independente. É nesse sentido. É uma nova relação jurídica. Porque o réu é quem está sendo beneficiado pela decisão. Na verdade, acho que é para tentar essa tentativa de deixar tudo igual quando tem a decisão. Não tem uma decisão pacífica, ela tem que ser pacífica de todos os jeitos. Sim, porque não cabe ao juízo ver, não, eu acho que eu não vou. Não, se é vinculante, mandou. Tanto que se você tiver uma execução e você tiver uma situação, você vai declarar a mesma coisa. Você vai falar, existe, você não pode fazer nada, agora você não pode executar mais. Sim. No final, Sim. É exatamente isso. Inclusive, nesse caso, é polêmico isso, tá? Em relação a custas da reclamação, porque é uma ação, né? Você tem que pagar custas, a taxa judiciária. Gente, eu não sei se vocês já, na atuação de vocês entraram com a reclamação na vida. Aqui no TJ é uma bagunça. Ninguém sabe. Qual é o valor das custas? Você já passou por isso, com certeza. Gente, é uma coisa muito estranha. Não tá regulamentado, é muito estranho. No portal de custas não tem. Aí você liga e Ninguém sabe. A gente não sabe. Não, eu vou ser bem sincera aqui. espera ver o que acontece. Isso. É porque assim, tem gente que pega lá, como se fosse uma inicial, tipo 1%, né? Só que aí, tipo, o valor da causa tá lá. Só que às vezes o valor da causa é uma coisa estrondosa. Você vai entrar só com uma reclamaçãozinha porque o juízo não obedeceu o TJ. Aí o que as pessoas fazem? Não recolhem nada. E passa. Tô falando que eu vejo no meu trabalho todos os dias e, tipo, ninguém fala nada, nem a parte contrária, ninguém fala nada. Outros casos entram recolhendo um valor que eu não sei da onde tirou. Onde é o saco? Pior, é tipo R$200. Tipo, você faz qualquer conta, você nunca vai chegar nesse valor. É bizarro. É só pra ninguém desconfiar. Ai, vamos jogar um valor. Eu acho que o advogado pensa isso. Vamos jogar um valor porque pelo menos recolher. É incrível. Eu chego a dar risada, gente, ninguém sabe. Ninguém sabe. O TJ também não resolve esse impasse. E não tá na lei de custos. Não tá na lei. Porque rigorosamente é 1%, porque é uma ação. 1% do valor da causa. O valor da causa normalmente é alto. Ninguém quer, por causa de uma reclamação, porque o juiz fez coisa errada. Tipo, ainda o cara tá enchendo o saco, ainda vai ter que gastar. Aí, tipo... E tem casos, gente, em que o autor da reclamação, ele nem dá valor da causa. Nem dá. Deixa eu passar. Entende? E cada caso é um caso. Tem uns que dão valor, mas não recolhe nada. Tem uns que não dão valor e não recolhe nada. Tem uns que dão valor, mas é um valor nada a ver. E o valor não é 1% do valor. E não tem nada a ver o valor recolhido. Não tem nada a ver com nada, entendeu? Se você conseguir provar. É muito estranho. Tipo, é uma coisa assim muito louca. Por isso que eu tô falando aqui essa questão das custas. É muito curioso. É porque não tá na legislação de São Paulo. Mas poderia ter... Mas, gente, é uma coisa tão simples, pelo amor de Deus. Mas, professora, até pra rescisória é difícil. A rescisória é difícil. Eu sei. Eu fiz várias já. Você tem que ligar no TJ, ninguém sabe te informar direito, ninguém sabe o que você faz direito. Você fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo nessa situação? Aí eles falam o quê? Olha o site. Olha o site. Olha o site, olha a legislação do Estado. Olha E não tem nada. Tá lá, iniciais. Aí você fala, tá, e... Então é 1%, né? Então tá, beleza. Mas a gente tá depositando né? Que é a obrigação. Nossa, é difícil, Não, tem coisas dessa parte que são bem complicadas, eu acho. E não custava pacificar, né? Não custava... Mas só regular, né? Sim. Exatamente. Custas, acabou e pronto. Eu acho que tinha que ser uma coisa bem básica. Tipo, dar o valor de 1.000, tipo bem alçadona. É uma questão declaratória, né? O juiz errou, tipo... Tinha que ser... É uma decisão vinculante de um órgão superior a ele. Porque pra mim, se você, tipo, o juiz fez coisa errada e você tem que pagar um valor caro pra ser reconhecido isso, pra mim é uma negativa de acesso à justiça. Pra mim, eu acho absurdo. Eu acho que, tipo assim, você dá o valor da causa porque é uma inicial, a petição inicial tem que ter valor da causa. Isso, mas dá um valorzinho ali só pra... E o valor tem que ser mínimo, até porque você tá colaborando com o judiciário. Sim. As demandas não ficam
Né? Você tá corrigindo o juiz, né? Proliferando. Enfim, o 992, ele fala que a reclamação, o pedido de julgado procedente, o tribunal caça a decisão. Ele caça, não é que ele revoga, ele caça a decisão, tá? O que é interessante aqui? Não é que ele reforma a decisão, ele só caça e fala, profira outra. Ele não julga, ele não vai dar decisão nova. Não é igual na rescisória que ele pode decidir em cima, não. Ele caça, volta, resolve e obedeça a minha decisão aqui. É nesse sentido, tá? O presidente determinará imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente, tá? Então, a gente pode falar em 3 graus de eficácia vinculante no CPC, para concluir e fechar o raciocínio. Né? Eficácia vinculante grande. Quais seriam os casos? Quando cabe reclamação diretamente. Não obedeceu o súmula vinculante, cabe reclamação direto. Não obedeceu decisão de controle concentrado de constitucionalidade, a DIA, ADC, a DPF, cabe a reclamação direto. E RDR, assunção de competência, cabe direto. Então, é uma eficácia vinculante muito forte, é muito grande. Por quê? Porque cabe a reclamação direto, tá? Grau de eficácia vinculante média, cabe a reclamação, esgotados os recursos, que é o caso da repercussão geral e os repetitivos. Cabe, se esgotados os recursos. Então, é médio, né? E o pequeno grau é quando não cabe reclamação. Por exemplo, súmulas persuasivas, que são súmulas do TJ, do STJ, do STF, que não são vinculantes, são persuasivas, facultativas, consultivas, né? Você não é obrigado necessariamente a aplicar. Não cabe reclamação. Essas súmulas comuns não cabem, tá? Aí tem exercício também que depois vocês fazem, né? E eu vou passar depois tudo bonitinho, algumas referências e acabou, gente.